Hoje vamos conversar uma coisa que tem crescido muito nesse mundo, que tem se alastrado. E não é uma doença contagiosa, não é uma enfermidade que se transmite, não é não. Não é uma coisa que passa de um para o outro em larga escala, não é não. Tristeza, depressão, todos nós podemos passar por isso. Todos nós. Mas a gente tem que fazer uma diferença entre elas, né? A tristeza é aquele sentimento de dor, de peso por alguma coisa que não deu certo, que saiu do controle, que perdeu, que deu resultado diferente. Mas passado alguns dias, passou. Isso é tristeza. Tristeza. E quando nós falamos em depressão, vai muito mais do que isso. A depressão ela foge do controle da pessoa. Não precisa ter acontecido alguma coisa, um evento ou uma situação que tenha trazido tristeza para chegar na depressão. Não precisa. E aquela sensação e o sentimento de derrota, de pequenez, de desespero, de solidão, de abandono, de falta de esperança, de falta de visão para o futuro, ele permanece, e ele continua, ele vai seguindo. Isso é depressão. Assim, bem simples, não é clínico, não. Bem simples. A depressão, ela tem a parte emocional, que ela tem início nas emoções. Tem a parte química, tem a depressão emocional, a depressão química, que é quando falta algum elemento químico no corpo necessário para construir tudo. E aí o diabo se aproveita dessas duas e traz a depressão espiritual. As duas primeiras que nós falamos, a emocional e a química, dá para se tratar sem problema. A depressão espiritual, aquela que vem dessas outras duas, de uma ou de outra ou de ambas, só Deus é que pode cuidar. Porque aí o diabo se aproveita e pega todo sentimento, todo pensamento, tudo que está dentro do coração e potencializa e piora a ponto de chegar no último estágio, que é o suicídio, tirar a própria vida. E na depressão, olha que coisa, a pessoa não enxerga as cores lindas que o mundo tem, as flores, as árvores, não enxerga. Na depressão, a pessoa tem a família toda com ela e não faz diferença, não tem alegria. Na depressão, os projetos pessoais são descartados, ignorados, abandonados, porque não tem valor. Na depressão, a própria valorização da vida, ela é esquecida. Os pensamentos são assim, mas que adianta? Eu não sirvo para nada. Que adianta? Eu não presto para nada. Que diferença faz? O que eu faço não muda nada. Que peso eu tenho nesse mundo? O que é que eu faço que pode melhorar alguma coisa? O que é que eu penso que tem valor para alguém? E aí é ladeira abaixo, porque vai ficando pior a cada dia, a cada momento. E isso não é um machucado que se vê e coloca uma atadura. Não é um braço quebrado que se consegue localizar e identificar, viu? Isso é uma coisa muito complicada porque alguns até nem percebem que entrou nessa decadência. Pessoas há que não percebem até o último momento.
Então, se está de dia tá bom, se está de noite tá bom, tanto faz. Isso é depressão. Tanto faz se tem dinheiro no bolso ou se não tem, nem isso faz diferença mais. Se faltar alguma coisa, não faz diferença mais. Porque a valorização da vida não tem mais, não faz diferença. Ter ou não ter, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. E aí, o diabo se aproveita disso e leva à morte. Nós temos artistas famosos e ricos que se mataram. Pessoas, empresários que se mataram. Às vezes perguntam, mas o cara tinha tudo. Tinha tudo visualmente. E a depressão é uma coisa que dura, ela vai. E a pessoa que sofre, que passa, ela não fala. Ela não fala assim, ai, não estou bem. Ai, tem alguma coisa acontecendo. Não fala. Viu? Quando chega nessa terceira, onde o diabo se aproveita de todo sentimento negativo e pesado que tem no coração e na mente, aí é Deus. Tome medicamento. Se porventura você está passando por isso, passou pelo médico, faça o tratamento, porque Deus permitiu a medicina, a ciência, o médico para nos auxiliar. Mas não devemos esquecer ao Deus Todo-Poderoso. Nunca. Amém? Nós vamos achar uma passagem que fala sobre a tristeza da alma, a depressão, a dor da depressão. Lá em Salmos 94, 17, você que está acompanhando, presta atenção na leitura, presta atenção. Abra o ouvido, não precisa se preocupar em procurar. Se está na sua mão, glória a Deus. Salmos 94, 17, glória a Deus. Se não tiver, abra o ouvido e escute. Fala assim, ó. Se o Senhor não tiver ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio, na morte. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Olha que coisa extraordinária. A palavra de Deus é magnífica, extraordinária, indescritível. Você acha tudo o que você precisa na palavra de Deus. Você encontra tudo. Eu tenho falado desde a minha primeira pregação, quase 25 anos, e agora faz diferença. Depois eu vejo. Leia a palavra de Deus. Leia. É muito grande. Lê o Novo Testamento. Continua grande. Lê os 4 evangelhos. Terminou, começa de novo. Vai. Compra uma Bíblia com palavras de Jesus em vermelho. Leia o que está em vermelho. Mas leia. Jesus, ele respondeu toda a pergunta que um ser humano pode fazer durante a vida. Leia a palavra de Deus. E essa que nós lemos agora, olha só. Se o Senhor não tivesse ido em meu auxílio, a minha alma quase teria ficado no silêncio. Se Deus não tivesse socorrido, chegaria na morte. Quando eu disse meu pé vacila, quando a gente está titubeando na vida, duvidando das coisas, manquitolando, perdendo rumo, perdendo lugar, a tua benignidade me susteve, sustentou. E benignidade não é ser bom, viu? A palavra original é muito maior. Depois a gente vai ver numa oportunidade. Depois eu fiz uma série de pregações nos cultos de quarta-feira de oração lá na igreja, que eu preciso subir eles, eu preciso colocar eles no ar.
Então tem todos os dons do Espírito, mas depois a gente fala sobre isso. Benignidade é um deles e você depois vai ver o tamanho que é o significado dessa palavra. Não é só ser bom, é muito maior. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim. Para por aí. Um segundo. Todo mundo que está passando por tristeza, que isso passa, mas todo mundo que está enfrentando uma depressão, os pensamentos ficam e vão e voltam em um círculo e eles batem e rebatem e fazem e vêm e vai e eles continuam lá, mas são cada vez pior, cada vez mais derrota, cada vez mais dor, cada vez mais para chegar no final da morte. E depois da morte, a palavra fala que não tem jeito. É durante a vida que você escolhe o seu caminho. Depois não tem mais jeito. Depois, quem fica não tem como auxiliar nem socorrer. Meu irmão, minha irmã, e você que está assistindo e vai assistir depois, eu estou gravando e vou subir esse vídeo com o nome, com tudo mais. Quando nós chegamos no fundo do poço que é a depressão, só o socorro do Senhor. Só chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Não sei. Não vejo graça na vida, não vejo graça na família, não vejo graça no trabalho, não tenho planos, não tenho projetos, não tenho sonhos, não tenho mais nada. É chegar para Deus e falar assim: não acredito nem mais que o Senhor me ama. É nessa hora que a gente pede socorro para Deus. E na multidão dos nossos pensamentos, o Senhor vem e consola. Mas é um consolo, é um cuidado que ultrapassa esse que a gente recebe das pessoas que amamos e que nos amam. Ultrapassa. É indescritível, porque ele trata daqui de dentro. Ele não trata só de um abraço apertado, que você sente os ombros ficarem apertados. Ele cuida lá dentro. E aí a palavra fala: e essa consolação recriou e recria a alma. A alma é onde ficam os sentimentos, as emoções. Ela renova, ela renasce, ela é refeita, recriada, feita novamente. Só Deus. Só Deus. E se porventura e por acaso você está passando por isso, recorra a Deus. E não tenha vergonha de falar como você está se sentindo. Não tenha vergonha. Ele já sabe. Só que ele está esperando o seu socorro. Mas Deus não é misericordioso? É. Por isso que não perecemos ainda. Mas ele fica esperando você decidir. Jesus não perguntou assim: o que você quer que eu te faça? Para o cego? Eu quero um carro de boi. Não era isso. Não era isso. Ele fica esperando. Sabe por quê? Porque ele respeita. Ele respeita. A nossa escolha, ele respeita. Peça socorro para Deus. Fala com o Senhor. Se tiver oportunidade, fala em voz alta. Se não tiver, fala uma oração silenciosa que Deus escuta a plenos pulmões. Faça. Peça socorro a Deus. Volto a falar, continue tratamento qualquer um que esteja fazendo com o médico, mas socorro vem de Deus. A nossa fortaleza é o Senhor. Socorro bem presente na hora da angústia. Já ouviu falar várias vezes? Lançar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E nessa palavra de hoje, especificamente
a confusão dos nossos pensamentos, Ele cuida. E Ele faz tudo novo. Recorre ao Senhor, viu? Recorre. Procura no Senhor. Leia a palavra de Deus para você entender que o mundo é mau e vai continuar sendo mau, mas Deus é bom e eternamente bom. E todos que servem ao Senhor têm lugar com Ele. Entenda isso. Vamos para a oração? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós festejamos o Teu nome, santo e poderoso. Nós rendemos graças a Ti porque o Senhor, bom como é, tem cuidado de nós. Pai amado, às vezes passamos por situações que não envolvem saúde, não envolvem dinheiro, não envolvem trabalho, não envolvem família, mas passamos por tristeza e amargura e dor e chegamos à depressão. E como eu falei, na depressão nós não damos valor a nada, nem à própria vida. E nenhum sonho, nenhum projeto, nenhum pensamento tem valor. A nossa própria vida perde o valor, até mesmo na nossa opinião, para o Senhor. Nós pensamos que somos descartáveis, inúteis sobre a terra. Pessoas que não têm valor e não têm peso. Senhor, sabemos que tudo isso é potencializado, aumentado, multiplicado pelo diabo e seus demônios, pelas setas lançadas por eles. Senhor, recorremos a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, socorro, socorro, Senhor. Socorro, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tem misericórdia de nós. Deus amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, de cada coração, de cada pensamento, de cada pessoa, sim, meu Pai, hoje individual. Tem misericórdia, ó Pai. Como nós podemos cuidar de alguém se estamos doentes? Como podemos ajudar alguém se estamos destruídos? Senhor, então tem misericórdia dos nossos pensamentos e corações, ó Deus, e renova, Senhor, a nossa alma. A nossa alegria de ver, ó Pai, o dia nascer, a nossa alegria de ver, ó Pai, o dia se pôr, de ouvir a voz da nossa família, dos nossos familiares, dos amigos. Senhor, que a alegria volte em nosso semblante, em nosso coração. Que os planos, os projetos, os sonhos futuros, ó Pai, voltem, Senhor, à nossa agenda. Pai amado, nos socorre em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos socorre, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida, Deus, do Brasil, do brasileiro, Senhor. Cuida, Senhor, dos homens maus que sentam em cadeiras de poder. Cuida, Senhor, de cada um deles. E cuida, ó Pai, do brasileiro e de quem vive aqui no Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Até o próximo culto. Nós vamos dar um jeito na transmissão, na câmera, não sei. Mas no próximo vai estar tudo ok. Inclusive já vou subir já vou cuidar disso já. Amém? Deus abençoe. Paz seja com todos. Glória a Deus.